E aí, pessoal da tecnologia, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Algurito e este é o Compilando Futuro, um programa que chega até aqui graças à MS Tech. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num documento que está, olha, chacoalhando as estruturas da nossa área, o Manifesto da Engenharia de Resultados, ou como é chamado, o E60G. A ideia aqui é bem radical, viu? Basicamente, tudo que a gente achava que sabia sobre como se constrói software, talvez já era. E para começar, essa frase do manifesto já chega com os dois pés na porta. Dá uma olhada. A indústria otimizou a atividade em vez do impacto. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Quantas vezes a gente já viu equipes entregando funcionalidade atrás de funcionalidade, a todo vapor, com métricas de velocidade que parecem incríveis, mas que no fim do dia não geraram resultado de verdade para o negócio? Pois é. Essa frase é o nosso ponto de partida para questionar o que realmente significa progresso no nosso mundo. Bom, e qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, vamos entender bem o problema, o que a gente está chamando aqui de a crise da velocidade. Depois, vamos dar uma olhada na força que está virando essa mesa, que é a revolução da IA agêntica. E aqui a gente está falando de IAs que agem de verdade, não só que dão sugestões. Daí a gente vai dissecar o Manifesto da Engenharia de Resultados e seus 4 pilares. E para fechar, vamos ver como tudo isso muda o nosso próprio papel, o nosso trabalho como engenheiros. Então, vamos lá, direto na raiz do problema. Nos últimos, 15 anos, a indústria de software ficou completamente obcecada com uma única palavra: velocidade. A gente refinou pipelines, otimizou entregas, mas, sabe, em algum momento no meio do caminho, será que a gente não esqueceu de perguntar: velocidade para quê? Na última década, essas aqui foram as estrelas do rock. As métricas DORA se tornaram o jeito padrão de medir sucesso em DevOps. Elas mostram pra gente com que frequência a gente faz deploy, quanto tempo leva para uma mudança chegar em produção, com que velocidade a gente conserta as coisas que quebram e qual a nossa taxa de falha. Resumindo, são métricas que olham para a saúde do processo, não necessariamente do resultado final. E é exatamente aí que a gente caiu na armadilha. Ao focar só nessas métricas DORA, muitas empresas acabaram caindo no que o manifesto chama de desperdício produzido em alta velocidade. Pensa comigo, equipes super eficientes, fazendo deploy centenas de vezes por dia, mas se aquele código não resolve um problema real de um cliente ou não move um ponteiro para o negócio, o que a gente está fazendo de verdade? A gente está só girando a manivela mais rápido, confundindo movimento com progresso, atividade com resultado. Só que tem um detalhe. Enquanto a gente estava lá super ocupado pulindo os nossos pipelines, uma mudança tectônica, daquelas gigantes, começou a acontecer bem debaixo dos nossos pés. E não é só mais uma ferramentinha nova. A chegada das IAs que agem por conta própria, as tais IAs agênticas, está virando de cabeça para baixo toda a lógica econômica de como se faz software. Esse slide aqui, ele resume a virada de chave de um jeito perfeito. Antes, o gargalo éramos nós, humanos. Tinha um limite de quanta informação a gente conseguia segurar na cabeça e, claro, da velocidade com que a gente digitava. Agora, com os agentes de IA, o gargalo mudou de lugar. O desafio não é mais gerar o código. O desafio é dar o contexto certo e depois verificar se a IA realmente fez o que era para fazer. A restrição não é mais o tempo de desenvolvimento, mas sim a grana para rodar esses modelos e a nossa capacidade de validar o que eles cospem. O ponto central é esse aqui, ó. Gerar código virou commodity. É barato, é abundante, é quase de graça. E todos os nossos rituais, backlogs, sprints, plannings, tudo isso foi pensado para gerenciar um recurso que era escasso, o tempo de um ser humano. Agora que a gente tem uma força de trabalho sintética quase infinita, esses rituais simplesmente não fazem mais sentido. A gente precisa de um novo sistema operacional para desenvolver. E é exatamente nesse ponto que o manifesto U16G entra em campo. Ele não é só uma crítica ao que a gente faz hoje. Ele se propõe a ser um novo manual de instruções para essa nova era de abundância. É basicamente um projeto para um novo jeito de construir software. Mas afinal, o que diabos é o 16G? O nome é até meio esquisito, né? Mas é um numerônimo tipo I18N para internacionalização. É a letra O, mais 16 letras, mais a letra G, para Outcome Engineering, engenharia de resultados. E a filosofia por trás é uma virada de 180 graus. O foco sai totalmente da mecânica de escrever código e vai para a disciplina de definir com muito rigor o resultado de negócio que a gente quer atingir.
Para a gente entender de onde vêm essas ideias, vale a pena olhar para quem escreveu isso, o Corey Andrejka. A carreira do cara parece que foi pavimentando o caminho para esse manifesto. Lá no Second Life, ele teve que aprender a governar o caos gerado por milhões de agentes autônomos, que eram os próprios usuários. Depois, no Facebook ou Meta, ele dominou a engenharia em hiperescala, onde a única saída é a validação automatizada. E agora, na OneBrief, ele aplica isso a software de comando militar, um lugar onde o resultado certo é literalmente uma questão de vida ou morte. E agora vem a frase que, para mim, é a mais provocadora do manifesto inteiro. Prepara aí. Nunca foi sobre o código. Isso bate forte na identidade de quem é engenheiro ou engenheira. A gente passou décadas se definindo pela nossa habilidade com uma linguagem, com a sintaxe. Mas o que o manifesto argumenta é que isso sempre foi só a ferramenta, nunca o objetivo final. O objetivo sempre foi resolver problemas. E agora que a IA consegue gerar sintaxe, o nosso valor como profissional precisa urgentemente mudar de lugar. Certa filosofia é forte, a gente entendeu. Mas como isso funciona na prática? O legal do manifesto é que ele não fica só na teoria. Ele se estrutura em 4 pilares bem claros. Pensa neles como o esqueleto desse novo jeito de trabalhar. Vamos passar por cada um. O primeiro pilar é o mapa. E o princípio dele é simples e direto. Nunca despacha um agente sem contexto. Imagina um agente de IA trabalhando no vácuo. Ele começa a alucinar. Ele inventa APIs que não existem, ignora padrões de arquitetura. O mapa é a disciplina de dar a esse agente um terreno bem definido para ele trabalhar. Isso inclui as decisões de arquitetura que já foram feitas, as dependências que ele pode usar, os limites de compliance, enfim. Antes de escrever qualquer código, o agente primeiro consulta o mapa. Depois do mapa vem o segundo pilar, o grafo. Se o mapa é aquele contexto técnico mais estático, o grafo é a memória viva da organização. Porque vamos combinar, o código nunca existe sozinho, né? Ele está sempre ligado a tickets do Jira, a conversas no Slack, a documentos no Confluence. O grafo pega todo esse conhecimento espalhado e transforma numa rede, que a gente consegue consultar para entender não só o que o código faz, mas por que ele existe e quais problemas ele já deu no passado. O terceiro pilar, a libertação, é talvez o que mais atinge o nosso jeito de trabalhar hoje. O princípio é um soco no estômago. O backlog é uma relíquia da limitação humana. A gente usa backlog, a gente prioriza tarefas, porque o tempo dos desenvolvedores é finito. Mas e se não for mais? Com agentes de IA, a gente pode ter milhares de desenvolvedores virtuais. Se tivermos 100 bugs para corrigir, não se cria uma fila. A gente simplesmente despacha 100 agentes para resolver tudo, ao mesmo tempo. E por último, mas não menos importante, o quarto pilar, a validação. Em um mundo onde o código é gerado por uma inteligência artificial que é probabilística, confiar é um risco gigantesco. O princípio é muito claro. Confiança é uma vulnerabilidade. Audite tudo. O manifesto praticamente grita chega daquela ideia de ter um ser humano revisando cada mudancinha. Isso não escala. A solução é ter o que ele chama de sistema no loop, uma muralha de defesas automáticas, com testes de todo tipo, scanners de segurança, análise estática, tudo auditando de forma implacável cada trecho de código que o agente produz. Beleza? Entendemos os pilares. Mas e a gente? E o nosso dia a dia? O que está acontecendo é que uma grande divisão está se formando no mundo do desenvolvimento com IA. De um lado, tem o que estão chamando de vibe coding, e do outro, a disciplina rigorosa da engenharia de resultados. Essa tabela mostra bem o abismo que existe entre as duas coisas. O vibe coding é o que muita gente já faz. A gente dá um prompt, a IA gera um código, a gente bate o olho e, se parece certo, a gente segue. É ótimo para fazer protótipos, mas é um perigo para sistemas de verdade. A engenharia de resultados vem para profissionalizar isso. A entrada não é só um comando solto, é um comando com todo o contexto do mapa. A verificação não é no olhômetro, é como a bateria de testes automáticos que garante que aquilo funciona como deveria. E isso acaba criando um papel totalmente novo, o engenheiro de resultados. Pensa nesse profissional como uma fusão de 3 papéis, que hoje costumam ser separados. O gerente de produto, que define o quê, o arquiteto, que define o como, e o engenheiro sênior, que guia a execução. O engenheiro de resultados faz tudo isso. Ele define o problema, cria as restrições, solta os agentes de IA para fazerem o trabalho pesado e, o mais importante de tudo, ele valida o resultado no final. A alavancagem que uma única pessoa consegue ter com isso é um negócio de outro mundo. Então, fica muito claro, né? A habilidade mais valiosa do futuro não vai ser dominar uma linguagem específica. Aquela ideia de saber Java ou ser especialista em React está perdendo o valor a cada dia que passa. A nova habilidade premium é a contextualização de sistemas. É a capacidade de construir o mapa, de escrever a constituição que vai governar os agentes e de validar o resultado com rigor quase científico. Então,
No final das contas, o que tudo isso significa? Para mim, o Manifesto 1.6G é sobre maturidade. É a IA no desenvolvimento de software saindo daquela fase de brinquedo novo, de empolgação e entrando numa era de engenharia de verdade. É a gente parando de falar só da mágica de gerar código e começando uma conversa muito mais séria sobre rigor, sobre disciplina e, acima de tudo, sobre valor. E isso tudo nos deixa com uma reflexão bem poderosa. O U16G propõe um retorno às origens. Nosso trabalho é resolver problemas, não é só produzir código. O futuro não é mais sobre escrever o roteiro linha por linha, é sobre dirigir o espetáculo inteiro, definir a visão, criar as regras do jogo e garantir que a performance no final seja impecável. A pergunta que fica não é se esse futuro vai chegar, mas sim quem está se preparando para assumir esse papel de diretor. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Para quem quiser ir mais a fundo, as fontes principais são o próprio site u16g.com, os artigos do Brian Carpio da Outcome Ops e os materiais da Honeycomb.io e da OneBrief.com. Muito obrigado pela companhia, eu sou o Algorito e este foi o Compilando o Futuro, um oferecimento da AMS Tech. Até a próxima!